dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, sextamos por aqui, conseguimos vencer esse desafio chamado semana e eu consegui chegar até o final dela. Estou muito feliz, apesar de hoje estar meio hospitalizada com essa roupinha. Achei que tem tudo a ver com o humor da minha semana. Mas vamos lá, né? Vamos porque a gente tem muito assunto importante hoje. Vamos falar das declarações polêmicas, alfinetadas de Donald Trump, nova atualização de tarifa fatal, mas tem também a IPCA 15. Então vamos entender o que está mexendo com o nosso bolso, quais foram os vilões da inflação nesse mês, né? Ou melhor, nessa prévia de mês, porque a gente está pegando de 15 de um mês e 15 do outro, né? 15 de março a 15 de abril. Então a gente vai entender o que essa prévia já está mostrando para a gente, o que deve vir por aí no IPCA oficial. Antes de tudo isso, vamos dar uma olhadinha na agenda, vamos ver o que tem de indicador, de evento acontecendo hoje, porque ela está até que bem recheada para uma sexta-feira. Então vamos lá. No Reino Unido, 3 horas da manhã, vendas no varejo de março, então dado aí de vendas no varejo, né, como se fosse aqui a nossa pesquisa mensal do varejo, só que lá do Reino Unido. Às 5 horas da manhã, bem cedinho, saiu o IPC-FIP, só que aqui é da terceira quadricemana de abril, então também aquela medição semanal, como um termômetro mesmo do IPC da FIP. Às 7h30, lá na Rússia, teve decisão de política monetária, então decisão de juros por lá. 8 horas da manhã, aí a nossa agenda começa a ficar mais brasileira, né? Então tem INCC-M de abril, tem confiança da construção, que a gente traz para vocês junto com outros índices na segunda-feira, e teve IPCA 15, a famosa prévia da inflação do IBGE. Então esse saiu às 9h, mas também bem cedinho, já marcando presença aí o IPCA 15, que tinha grandes expectativas e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas não para por aí, porque a gente tem uma série de outros eventos e indicadores acontecendo nessa segunda parte da agenda. Então vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque tem o índice de sentimento do consumidor e expectativas de inflação de 1 e 5 anos, e esse dado ganhou um pouco mais de relevância nos últimos tempos, né? Principalmente aí depois de Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, porque as expectativas de inflação estão subindo. Então todo mundo quer saber aí quais são as expectativas, né? Além do sentimento do consumidor, quais são as expectativas para 1 ano, que seria mais curto prazo, e para 5 anos. E essas expectativas vêm mostrando que a gente tem uma projeção, né, um sentimento de alta de inflação lá nos Estados Unidos, que tem muito a ver com o que a gente falou ontem aqui. Às 2 horas nos Estados Unidos também saem postos e plataformas de petróleo em operação. E a gente tem às 4h15 a dirigente do Banco da Inglaterra, Megan Green, participando de uma conversa no Conselho Atlântico. Aqui, aquela coisa, né? Sempre tentando buscar uma sinalização de política monetária ou de leitura de conjuntura de uma forma mais geral. Aqui no Brasil, durante o dia, a gente vai conhecer a nova bandeira tarifária de energia para maio, então que começa a valer no mês que vem. Caso a gente tenha uma atualização em relação a isso, eu passo para vocês, mas esse dado não tem horário para sair. Então hoje uma agenda que aqui no Brasil a grande estrela é realmente o IPCA 15 e fora do Brasil são as expectativas de inflação que saíram agorinha. Agorinha também a gente vai para a redação chamar o Diego para dar bom dia para a gente, para contar para nós aí qual que é, né, o fechamento de ontem, o que aconteceu, o bom humor parece que voltou a tomar conta de novo nas bolsas. Então, Diego, foi dia da marmota ontem, não foi não? Foi exatamente isso, mas antes, bom dia, Débora, bom dia a toda a nossa audiência, bom dia para Jaqueline, bom dia para nossa telespectadora fiel MH Schweitzer, que já mandou aqui um coração alvinegro, gostei. Bom dia para Fabiana Ubinha, bom dia para o Pacheco Lucas, nosso colega de trabalho e também telespectador fiel. Bom dia para o Marcos Campos, diretamente de Nantes, da França, olha só, um bom dia internacional. Vou chamar aqui o Kleber, o nosso roteirista do N1 e amigo jornalista, para dar um bom dia. Bom dia, Kleber. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo. Pois bem, o William De Luca já está me enchendo aqui o saco no chat, como de costume, né? Mas bom dia para você também, William. Pois bem, Débora, sextou com vitória do Corinthians ontem na Sul-Americana, graças a Deus. Mas vamos para o fechamento de mercado. Já em clima de festa, o Ibovespa fechou a sessão de quinta-feira em alta, acompanhando os índices dos Estados Unidos.
O principal índice da B3 encerrou o dia de ontem com alta de 1,79%, aos 134.580,43 pontos, sendo o maior patamar de fechamento desde 2025. O maior patamar de fechamento de 2025, perdão. Mais uma vez, a subida se deve à possível trégua na guerra tarifária entre Estados Unidos e China, já que o Trump indicou ontem que poderia rever as tarifas comerciais dentro de 2 a 3 semanas, mas ainda sem confirmação de Pequim. A sinalização do Trump em relação à revisão das tarifas animou os mercados nos Estados Unidos também e fez o Dow Jones subir 1,23%, o S&P 2,03% e o Nasdaq subiu também 2,74%. Já o dólar, mais uma vez, encerrou o dia em queda. Dessa vez, a divisa caiu 0,47% aos R$ 5,69. Débora? Vamos lá, vamos explicar o que aconteceu ontem, né, para essa movimentação tão otimista aqui fora, nesse otimismo global que tomou conta. E aí muito do que o Diego falou e muito do dia da marmota mesmo, né, feitiço do tempo aqui, porque a gente está preso nisso, né? Donald Trump dá uma declaração que agrada um pouco mais, fala em recuo, fala ali em olhar para as tarifas com mais cuidado, que ele pode rever, que está muito alta a tarifa na China. O mercado, ele já entende isso como um sinal positivo, ainda que não tenha nada concreto. E aí também gera aquela sensação de desconfiança. Porque também falar, né, até papagaio fala, que precisa de alguma atitude concreta. E a gente não tem do outro lado Pequim respondendo a isso por enquanto. Então não tem nada concreto ali, uma ligação, uma reunião agendada para os dois países conversarem. Mas como o mercado vive das expectativas, isso já trouxe ali um alívio, né? Porque qualquer alívio nessa tensão vai fazer com que os mercados respondam positivamente. Porque eles estão realmente muito acuados ali, muito tensionados também com toda essa escalada de guerra comercial. Então, qualquer alívio que se tem nessa corda, né, nessa tensão de corda, os mercados também acabam respondendo até em magnitudes maiores. Ontem foi um dia desses, antes de ontem também, por isso que eu falei que é dia da marmota, porque o motivo não mudou muito. Mas aqui no Brasil, a gente ainda teve 2 pontos adicionais, né? Não só esse alívio que veio principalmente ali vindo de Nova York, esses ventos vindos de Nova York, mas também a gente teve o diretor do Banco Central, o Diogo Guilhem, ontem falando sobre trazer a inflação para a meta. E aí uma fala que eu não gosto muito, mas que a desaceleração do país já estava esperada, que isso está na conta e que isso vai trazer a inflação para a meta. Eu não gosto de jogar a inflação para a meta na conta da desaceleração, porque a gente vai explicar daqui a pouquinho isso com mais detalhes para vocês. Mas a inflação, ela é uma média. Se você desacelera a economia, você desacelera alguns grupos da inflação. Grupos que não são os que estão mais pressionando a inflação. Então, na média, ela baixa, né? Mas você tem outros grupos que vão continuar pressionando a inflação, como, por exemplo, os alimentos que não têm sensibilidade nenhuma a juros. Aí, pois bem, você baixa a inflação na meta, você tem uma parte ali, um grupo arrefecendo, né? Então, o grupo, por exemplo, mais ligado a serviços, né? Mais ligado também à renda das pessoas, só que isso traz um custo muito grande. Porque você vai diminuir massa salarial, você pode aumentar desemprego, você traz realmente uma desaceleração da economia. Isso não deveria ser comemorado por economista nenhum. A gente tem que olhar para a inflação pelas causas que realmente estão apertando o bolso, que no caso não tem sensibilidade a juros. Mas como é uma média e precisa levar para a meta, porque esse é o maior objetivo de todos, né? Parece que é um mantra, você tem que levar mesmo para a meta e aí o mercado reagiu bem. O mercado reagiu bem, mas isso não quer dizer que isso seja bom para as pessoas. E a gente tem que saber fazer essa distinção. E quando a gente for falar de inflação, isso vai ficar um pouco mais tangível e evidente para vocês, até em números ali. Outro ponto que acabou também dando um impulsinho para a nossa bolsa foi a China, porque não sentou para conversar com os Estados Unidos, mas resolveu algumas medidas, né, e tomar algumas medidas para aumentar a liquidez nos mercados. Então a gente tem essa nova também expectativa de que a China vai continuar estimulando sua economia e isso é muito positivo para o lado das commodities. Então a gente viu, por exemplo, empresas ligadas ao setor de mineração e tecnologia subindo bem e reagindo também a esse impulso vindo da China. E falando aqui de tarifa fatal, já que a gente está falando de Trump, de China, nada novo sob o sol, mas Donald Trump falou ali
né? Até alfinetou alguns países, alfinetou Índia, alfinetou Brasil, falando que os países ficaram ricos aplicando tarifas nos Estados Unidos. E aí, daqui a pouquinho eu vou voltar nesse assunto, mas até estava assistindo o N1 e César Calejão falou, Donald Trump cria suas próprias narrativas, né? E eu vou falar o que ele cria também, mas vamos lá. Né? A gente tem os Estados Unidos, né, e Donald Trump nessa figura como presidente, falando que os países enriqueceram, colocando tarifa dos Estados Unidos. Isso não faz muito sentido. Né? É uma colocação ali que realmente não faz sentido de forma econômica, mas Donald Trump também fala ali o que ele quer e depois desfala, depois volta atrás, então não dá para também levar muito em consideração. Mas dados mostram que as tarifas que o Donald Trump está impondo a outros países pode sim favorecer o Brasil, mas não porque o Brasil vai responder, ou porque o Brasil colocou tarifas para os Estados Unidos, mas porque nós somos o quê? Exportadores de proteína. E as exportações de proteína estão projetadas para aumentar aqui no Brasil. Eu até coloquei um gráfico aqui, fiz um gráfico para vocês, para a gente entender como é que está sendo a projeção disso. Né? Então, por exemplo, a carne bovina, em percentual, deve sair de 28% para 28,7% a participação do Brasil ou o aumento dos embarques. Tá? Então, aqui a gente deve ter 28,7% de embarques em 2025. Aqui é projeção, tá? Mas deve aumentar bastante em relação ao ano passado. E a gente vem numa crescente ali, né? 20,4, 24,3, 24,1, 28, 28,7. Isso mostra que o Brasil deve começar a tomar alguns espaços com as tarifas, porque os países vão buscar alternativas também para importar, né, essas carnes e proteínas animais, e o Brasil deve ser um dos alvos aí desse aumento. O frango também, mas frango aqui fica praticamente na mesma, né? 36 e 36, não somos aí... não temos uma participação aí de 36% nos embarques, mas não devemos ter um aumento tão expressivo. Na carne de porco, devemos ter. Saímos de 11 para 16 e 15 para 16 aqui. Então, a gente vê, né, que as tarifas do Trump podem favorecer alguns países em relação a alguns tipos de exportação, porque justamente outros países vão buscar alternativas aos Estados Unidos, já que os Estados Unidos está colocando ali barreiras, sanções e tarifas para os países. Então o país vai falar, bom, de lá eu não vou comprar, vou buscar uma outra alternativa. E o Brasil, essa matéria não é brasileira, tá? Essa matéria é dos próprios Estados Unidos, é da Bloomberg. Então, mostra que o Brasil deve começar a tomar alguns espaços, assim como também nos insumos agrícolas. Isso, por um lado, é um problema para nós brasileiros aqui, porque a gente sabe que a maior parte da nossa produção é para exportação mesmo. Né? O agro ele é totalmente voltado para exportação e pouco alimento brasileiro. Então, a gente deve, inclusive, ter um aumento disso. Mas, por outro lado, o Brasil não deve sofrer por algum lado, vai sofrer por todo o efeito dominó, mas não deve sofrer tanto e deve ser um país que vai começar a tomar mais espaço mesmo. Então, o Donald Trump está falando de uma coisa, mas está mirando numa coisa e acertando na outra, sabe? É mais ou menos assim. E aí, voltando ao César Calejão no N1, falando que o Donald Trump cria suas próprias... Nossa, Donald Trump cria, ficou meio esquisito ali, mas o Trump cria suas próprias narrativas e acaba usando isso sem nenhuma materialidade, como o César Calejão falou, eu já falaria outra coisa. Donald Trump também é meio WandaVision. Assim como o mercado, ele cria sua própria realidade e fica operando naquela realidade estapafúrdia mesmo, colocando ali seus radicalismos, colocando as suas... Aí, ó, Donald Trump é meio WandaVision, tá aí Donald Trump e WandaVision diretamente do nosso departamento de memes aqui do Mercado Investimentos. Porque é isso, ele cria essa realidade, começa a operar e tomar decisões e políticas em meio a essa realidade que ele está usando como base. Por exemplo, países enriqueceram taxando os Estados Unidos, ou que os Estados Unidos precisa retomar esse lugar porque perdeu com os presidentes anteriores. Ele também foi presidente anterior, né? Mas vamos lá. Perdeu com os presidentes anteriores que foram fracos em não aplicar tarifas e sanções a outros países e que vai retomar esse papel impositivo. Os Estados Unidos nunca perdeu papel impositivo nenhum. Que poder é esse que eles perderam? Que riqueza é essa que eles perderam? Mas, na cabeça de WandaVision Trump, a gente tem aí essa perda de poder, essa perda de riqueza dos Estados Unidos pela fraqueza de presidentes anteriores. E a gente vê que é muito mais um discurso do que realmente uma realidade. Mas na realidade, Wanda Trump, a gente tem aí, ou Trump Vision, a gente tem
né, a feiticeira escarlate meio laranja, né? Feiticeira laranjão, feiticeira orange. A gente tem aí essa realidade acontecendo e aí todas essas políticas são embasadas com pauta nisso. Mas vamos voltar para a redação, porque a gente vai vir agora para o Brasilzão para falar de inflação com vocês, porque inflação é um tema muito importante, mexe com o nosso bolso e a gente quer saber, Diego, o que o mercado estava esperando para o IPCA 15 desse mês? Então, Débora, saiu hoje, né, o IPCA 15. O IPCA 15 é considerada a prévia da inflação e foi divulgado às 9 horas da manhã pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E olha, o mercado financeiro fez suas projeções e acertou a bola na trave ou fez gol? A gente teve essa conversa, né, antes da gente entrar no ar, porque assim, a média das projeções para IPCA 15 de abril era de 0,43%. Que coincide com o resultado apresentado pelo IBGE. Mas a mediana era de 0,42%, uma diferença de 0,01 pontos percentuais do resultado. De qualquer forma, o mercado estava esperando uma desaceleração do IPCA 15 em abril. Era esperado que a gasolina contribuísse com a desaceleração, né? O efeito do ICMS já passou e o preço do petróleo lá fora também cedeu. Já entre os alimentos, o café, hortifruti e ovos deveriam continuar com o preço lá em cima. E com os remédios também devem pesar um pouco mais por causa do reajuste anual. Mas é isso. O mercado estava esperando aquele famoso alívio com gosto de aperto. Melhora num canto, mas ainda sem dar para sair comemorando. Antes de passar a palavra, Débora, acho que dá para emendar essa pergunta da nossa telespectadora fiel aqui nesse tema, que a MH Schweitzer, ela perguntou, né, esse aumento de exportações pode aumentar o preço da carne internamente? Então, acho que se eu fosse colocar nas minhas próprias palavras, com licença, telespectadora fiel, você acha que esse aumento das exportações pode continuar afetando essa alta da inflação dos alimentos? Débora? É uma pergunta muito boa, inclusive eu quero emendar justamente no IPCA, porque a gente vai falar de carne, a gente vai falar de alimentos de uma forma geral. Mas quando a gente pensa em inflação hoje, né, e o IPCA 15 mostra isso muito para a gente, Diego, a inflação está vindo muito pesada ainda nos alimentos. A gente tem um arrefecimento de alguns itens no grupo, mas a gente também tem uma pressão muito grande ainda, vinda, por exemplo, do tomate, né? Então, a gente volta aí com a nossa querida Ana Maria Braga, já pode voltar a usar colar de tomates, Ana Maria, porque o preço do tomate voltou a pressionar. Mas tomate, a gente precisa entender que tem sazonalidade, né? A gente tem a sazonalidade do tomate normalmente em períodos mais quentes. O tomate volta a sofrer, tem também a sazonalidade de colheita do tomate. Então, o tomate tem um caso bem específico, que ele volta a sofrer em alguns momentos. E aí ele tem essa disparada e todo mundo fica muito assustado. Quando a gente for ver o gráfico aqui, a gente vai ver que o tomate está ali disparado no mês em relação às altas, subiu 36% só esse mês, mas aqui sem surpresa nenhuma, porque a gente já tinha visto, né, a inflação, as outras prévias, então o IGP-10, por exemplo, outras prévias já mostrando isso para a gente, que ia ter sim inflação no tomate, que ia continuar tendo inflação no café e que esses itens eles iam continuar pressionando o seu bolso. Mas por quê? O tomate tem um caso ainda mais específico que envolve a temporada e a forma de plantio e colheita. Mas os outros itens de alimento estão sofrendo muito com as questões climáticas mesmo. Então o café é um exemplo, o cacau na África, né, a gente falou bastante de chocolate esses dias, o cacau na África está sofrendo do mesmo problema que o café. Né, os frutos não tão bons, as folhas não tão boas, tá tudo ali numa qualidade muito ruim pelas questões climáticas e o café é um exemplo muito parecido. Né? A gente vê as plantas de café com frutos menores, a folha também não está absorvendo como deveria e o café tem um porém ainda, né? Ele aborta as frutinhas quando ele acha que ele precisa disso para sobreviver, então a colheita também fica diminuída, mas a gente não pode esquecer, e aí voltando, né, a pergunta da nossa espectadora, é que a gente exporta muito, né, e o preço para fora está muito atrativo. Então, né, no momento de alta de um preço de commodity, o que o produtor da commodity vai fazer? Ele vai exportar com um preço maior no mercado internacional e ainda em dólar, que também está ali mais alto, apesar do arrefecimento, ou ele vai manter aqui para a produção interna? Nessa situação, ele vai escolher
exportar. E o que ficar aqui, gente, não vamos ser inocentes nem bobos, não vamos pegar o limão e jogar no lixo ali com inocência, porque a gente tem um mercado que, se você tem uma paridade de dólar ali que está alta, o que ficar aqui vai ser vendido também por essa paridade. Não vamos pensar que alguém é bonzinho que vai vender mais barato aqui, sendo que pode vender para o mercado de fora mais caro. E normalmente de café o que sobra aqui é resto mesmo. Pensando em carnes, aí, em relação a carnes, se a gente começa a ter uma pauta exportadora maior, isso também entra nessa lógica. Se tiver um preço mais alto lá fora e for mais favorável vender e exportar e embarcar, vai vender, exportar e embarcar. O que ficar aqui também pode ficar mais caro. Primeiro, porque a disponibilidade vai ser menor. Segundo, porque sim, a gente vai vender ainda com paridade cambial. Então, se você pode exportar com dólar a 5,68, que mantiver aqui também vai ter ali um preço parecido com isso, com essa paridade. Então, sim, se a gente começar a exportar muito e voltar, e já é muito voltada, tá? Nossa produção de proteína animal já é muito voltada para fora. Então, nenhuma novidade aqui. O que pode acontecer é essa proporção aumentar e a disponibilidade aqui ficar menor. E aí entra outro problema. Se a gente voltar a ter algumas questões envolvendo ali o gado engordando, eu ia falar engorda do gado, mas fica muito esquisito, né? Mas o gado ali não conseguindo engordar por questões também climáticas, de solo e tudo mais, que foi um problema que a gente viu no ano passado, isso pode pressionar ainda mais o preço, a oferta vai ficar menor, boa parte exportada, e o que fica aqui, a gente sabe que vai acontecer. Então, sim, isso pode pressionar, ainda não está pressionando, e a gente vai ver agora como ficou o IPCA 15, porque realmente, na média, o mercado acertou. Só que na média, assim, né? Se você tem um paciente ardendo em febre e um que está com a temperatura muito baixa, na média a gente vai estar 36 graus, né? Então teve gente, né, agentes do mercado ou instituições financeiras que jogaram o IPCA lá para 0,60, teve gente que jogou o IPCA para 0,30. Então, na média, o mercado acertou. Na mediana, que é o que divide ali o conjunto em duas partes, bem no meio, ficou em 0,42. Quando a gente tem uma média e uma mediana próxima, isso quer dizer que não teve tanta dispersão do conjunto de dados. Então, eles ficaram, na maioria das vezes, ali no intervalo de 0,43. O piso, como eu falei, foi 0,38, o teto foi 0,52, então, na média, o mercado acertou. E dali, pensando em projeção até 12 meses, foi bem assertivo também. Agora, vamos ver o que de fato aconteceu com o IPCA 15, porque isso é projeção, a expectativa do mercado. O IPCA 15, ele ficou em 0,43, aqui é só a distribuição, tá, gente? Então, a maior parte das pessoas realmente ficou ali entre 0,41 e 0,44. O IPCA 15 ficou, né, em 0,43, desacelera em relação a março, desacelera em relação ao mês passado, mas acelera em relação a abril de 24. Então, por mais que a gente tenha todos os fatores sazonais de um mês, né, então pensando, né, abril é sempre abril, sempre vai ter questões muito parecidas, ou deveriam ser, né, que hoje em dia não dá nem para falar isso, mas questões muito parecidas de clima e tudo mais, a gente tem sazonalidades, movimentos de reajustes que acontecem sempre em mês de abril. Porque a gente não pode excluir o fato de que a gente está com uma inflação bem maior do que estávamos em abril de 2024, mais que o dobro aqui. Isso faz com que o acumulado em 12 meses também dê uma aceleradinha e subiu para 5,49, muito em linha com a expectativa do mercado. Então o mercado, na média, fez gol, mas na realidade acertou na trave. E acumulado no ano de 2,43 até agora do IPCA 15, que mede de 15 a 15. Então está pegando ainda um reflexo do mês de março, que foi um mês de uma inflação mais alta. Então ele está pegando ainda um pouco disso, mas desacelerando. Então mostrando que tem alguns itens sim que já estão desacelerando. Mas quando a gente olha o impacto por grupos, eu acho que esse é o gráfico, a tabela que eu mais gosto, porque mostra ali para a gente, né, quanto cada grupo contribui em impacto por IPCA. Então, por exemplo, o grupo de alimentação subiu 1,14. Mas quanto disso contribuiu para o IPCA subir 0,43? 0,25. Mais da metade do impacto do IPCA veio do grupo de alimentos e bebidas, porque ele tem uma proporção ali, né, na média ponderada grande, e porque a gente teve um aumento bem agressivo ali de 1,14. Habitação subiu 0,09 e contribuiu com 0,01, tá, em ponto percentual ali na composição. E olha que curioso, né? A gente tem
Artigos de residência subindo 0,37 e também contribuindo com 0,01. Então, a gente vê aqui que o peso da habitação na composição do IPCA é maior do que artigos de residência. Então, se dá mais peso a isso. E por isso que eu sempre falo que a inflação é sentida de forma diferente pelas pessoas. Vestuário 0,43, transportes realmente arrefeceu. A gente tem a dissipação mesmo do ICMS, que pesou bastante no mês anterior. Então, ele arrefece aí 0,44 e tem uma contribuição negativa, puxa o IPCA um pouco para baixo. Então, ao mesmo tempo que a alimentação e bebidas está puxando muito para cima, isso está sendo equilibrado aqui pelos transportes. Saúde e cuidados pessoais, aqui importante também, tá? 0,96 de alta e uma contribuição de 0,13, também um peso relevante aí na composição do IPCA. E quem puxou isso para cima aí, né? Quem que deu esse impulso? Remédios que foram reajustados e alguns planos de saúde. Então, a gente já pode esperar, quando vier a inflação por extrato de renda, rendas médias e altas vão sofrer um pouquinho mais, caso isso persista aí na medição final de abril, porque são rendas mais sensíveis a esse tipo de aumento. Então, na parte de planos de saúde principalmente. Mas remédios tiveram uma parcela importante aqui e isso também não vai ser resolvido com taxa Selic. Educação subiu 0,6, mas não contribuiu. E comunicação, embora tenha subido 0,52, mais do que outros grupos, só contribuiu com 0,02. Agora vamos ver nos itens, né? Que eu acho que esse é o ponto mais importante. Esse é muito importante, eu gosto muito, porque materializa essa coisa de as pessoas não sentem da mesma forma, porque se seus gastos estão mais focados em remédios e saúde, você vai sentir de uma forma. Seus gastos, seu orçamento é mais destinado para alimentação e bebidas, seja fora ou dentro de casa, você vai sentir a inflação de outra forma. Então, por isso que eu gosto tanto dos impactos ali. Mas vamos lá, quem que contribuiu de forma positiva e negativa ou quem contribuiu com a alta e contribuiu com a queda? O feijão carioca voltou a subir 2,51, mas o arroz, por sua vez, caiu 3,07. A batata volta aí, tinha tido uma trégua dos tubérculos, né? Mas os tubérculos voltaram, então a batata com 4,66. O vilão da vez, a Ana Maria, como eu falei, tá ali o tomate com 32, eu falei 36, desculpa, é 32,7 de alta. Então o tomate pressionando bastante aí a inflação ainda. O café, por mais que tenha subido menos do que nos outros meses, continua subindo, então a gente tem que pensar no acumulado disso. E o acumulado já está bem alto, porque o café está subindo mês após mês, né? Então continua tendo essa pressão, e eu já falei por que o café está tão caro. Hortaliças e verduras voltam a subir, então a feira, né? Itens de feira, itens mais sensíveis a calor, itens mais perecíveis, produzidos ali perto das cidades, voltam aí para a inflação. Então, hortaliças e verduras, tomate, cebola, a própria batata que estava dando trégua. Então, a gente começa a ter de novo esses itens aparecendo no IPCA 15, muito aí em decorrência de questões climáticas também e sazonalidade. Então, as questões climáticas penalizam muito, né, as verduras, as hortaliças, porque elas são mais sensíveis mesmo ao clima. Elas sofrem com calor. Se tiver também um frio ou uma chuva, elas vão ali estragar mais rápido também. Então, a gente continua tendo essa pressão. Pode voltar ali no gráfico, eu já estou terminando. As frutas também entra no mesmo grupo aqui, 0,85 de alta. As carnes caíram um pouquinho, eu falei que eu ia chegar nelas. Caíram um pouquinho esse mês, assim como mostraram os índices da FGV. Então, a gente pode começar a ver uma deflação, né, e uma trégua da carne, do preço da carne, mas no acumulado ainda está muito alto, porque subiu muito no ano passado, principalmente do meio para o fim do ano. Leites e derivados aqui aparecendo de novo, com 1,56 de alta. A energia elétrica agora deu trégua mesmo, depois de tirar do efeito de Itaipu, ela também recuou. A gasolina, que eu estava falando agora, caiu 0,29 e o etanol também, por conta dessa dissipação do que a gente viu, porque aqui a gente está vendo variação mensal, né, de mês a mês. Se subiu muito num mês ali, né, a gente espera uma trégua que quando esse efeito se dissipar do ICMS. Então aqui, gasolina, etanol e diesel também tem esse efeito aí, uma contribuição para a queda do IPCA. E IPCA 15, aqui no caso, o óleo diesel caiu 0,64 e pode ainda ter um efeito que não foi capturado da diminuição do preço do diesel. E isso é um bom ponto, porque a gente sabe a dependência que o Brasil tem de malha rodoviária, e o diesel aqui em arrefecimento vai diminuir o preço de frete, pode contribuir um pouco segurando ali
o preço de alguns itens que são levados por malha rodoviária, mas a gente tem toda a questão climática ainda pesando, e no caso do tomate, sazonalidade junto. Acho que vou fazer um vídeo de tomate para a gente entender por que usar colar de tomate não faz tanto sentido, embora a gente brinque muito com isso. Agora eu vou deixar o meu último recadinho para vocês antes de sextar e entregar o rolê de sexta, ou pro rolê de sexta, né? O iclmercado.com.br é o link que você tem que se inscrever para quê? Para assistir o nosso documentário Folha Corrida no domingo, falta só 2 dias e a gente vai chegar aí, tá chegando já o domingão com o cinema, com um documentário aí bem importante, dia 27, às 8 horas, então domingo já marca aí e já se inscreve, não só para lembrar de assistir, mas também para garantir seu ingresso, já que é online e grátis. Mas para isso você tem que pegar o ingresso aqui com a gente, iclmercado.com.br é o link que você tem que usar. Então você vai assistir aí Folha Corrida, daqui a pouquinho vai passar o teaser para vocês. E já falei muito, mas não vou me alongar tanto, mas vou repetir aqui que é algo bastante importante para a gente trabalhar a memória, que é uma falha que a gente tem aqui no Brasil de não ter trabalhado tão bem a memória do período da ditadura militar. Então assistam, que com certeza vai ser aí uma apresentação incrível para vocês de como alguns veículos, principalmente alguns veículos especificamente, contribuíram para esse período e como contribuíram com isso. Então, aí um cinemaço de domingo, para fechar a semana muito bem aí no finzinho do domingo, para não dar aquela depressão de domingo, assiste Folha Corrida, porque aí você vai ver um grande episódio. E agora sim, nada melhor do que sextar com rolê. Então eu vou entregar para os nossos vizinhos de cima, o William Deluca e Guga Noblar. E para quem perguntou, é porque o mercado está na UTI, que você falou que você está com uma roupa meio hospitalizada hoje. Não é porque eu estava ruim, péssima da garganta, e eu estava mais me arrastando que qualquer coisa. Então por isso que eu falei que o Luquinho veio a calhar. Então agora vocês estão com o Rolê ICL na sequência. Segunda-feira estou de volta, espero estar 100% aqui. E a gente vai contar para vocês o que tem de mais importante, que mexe com o seu bolso, com a sua bolsa e com a vida, Então, até lá, pessoal. Um beijão. Bom fim de semana. Olá, você é nosso convidado para dia 27 de abril, domingo, a partir das 8 da noite, assistir uma série inédita, um documentário importantíssimo sobre a história do Grupo Folha. Folha Corrida, documentário dirigido pelo premiado Chaim Litevski, produzido pela Terra Firme, conta a história recente do Grupo Folha. A Folha de São Paulo teve grande importância no processo de redemocratização do Brasil. Lançou e apoiou a campanha das diretas já, abrigou gigantes do jornalismo como Clóvis Rossi, Jânio de Freitas, Ricardo Couto, Luiz Nassif, Gilberto de Messai, uma pleiade de grandes jornalistas. Mas a Folha tem também uma história nebulosa. Logo depois do golpe de 64, nos primeiros anos, cedeu viaturas para a repressão, perseguiu jornalistas. E é dessa história que nós queremos falar no debate e será promovido logo depois da exibição do documentário Folha Corrida. Participe conosco do debate muito importante para a democracia brasileira.